iniciando a gravação de mais um episódio. Eu sou a Vivi. Eu sou a Mari. E juntas nós somos Pode Acessar. Hoje nós estamos com a presença de um convidado super especial, o Negro Bússola. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Muito obrigada pela sua presença. Gente, o Negro Bússola, ele é CEO e fundador e presidente da Casa de Cultura Evailton Vilela, de Juiz de Fora, fundador Minis Galera de Cristo e fundador do Café com Hip Hop. Bússola, fala um pouquinho da sua trajetória, se apresenta um pouquinho pra gente. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês aqui, uma honra, né? Ver essa lei de empreendedorismo por meio da comunicação. Tudo que se formou veio através da fala, veio através da comunicação. É uma arma que nós temos primordial para o avanço. E a gente ter essa oportunidade, né, de uma mídia alternativa, de espaço para a gente poder falar do nosso protagonismo, não se pode perder a oportunidade, né? E, na verdade, você falou o Ministério Galera de Cristo. Foi aí que tudo começou na minha vida. Foi o Ministério Galera de Cristo, é a tradução, um resumo de tudo aquilo que eu sempre acreditei, gosto e permaneço ainda nessa linha que eu gosto demais, que é a Black Music, que é bem presente na nossa linha periférica. Acho que é um grande enriquecimento que vem de uma forma... É uma herança que a gente tem dos nossos pais, né? A questão da música, a questão do vinil, a questão da arte, que vai passando suas fases cada vez mais aprimorando. E nessa linha eu tentava, de uma forma ou de outra, me encontrar muito dentro da linha do evangelho, né? A ponto de compreender as coisas, compreender como a gente poderia conciliar o evangelho dentro da cultura da música black. E a Galera de Cristo é o resultado disso tudo. Nós tínhamos mudado um grupo de jovens, de mais de 15 jovens da periferia, que vivia outrora um caminho totalmente fora da linha religiosa na periferia, se encontrou dentro do evangelho, se identificou com o evangelho, e nós transformamos a galera que era considerada a galera do bicho, se tornou a galera de Cristo. Então foi aquela conversão, aquela transição de ideia, transição de modelo de vida e contrariando as estatísticas cada vez mais, utilizando esse mecanismo que sempre aglutinou, agregou e representou a juventude da periferia através do rap, através do R&B, de todo estilo funk, funk soul, eletro, e a gente conseguiu associar toda a vontade de representar com a dança, com a música, dentro do evangelho. Muito bacana. Antes da gente dar sequência aqui no papo com o Negro Bússola, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores. Isso, gente. Começar pela Vertus, né, que é o nosso patrocinador oficial aí, que montou o estúdio pra gente, que acreditou na gente aí desde um primeiro momento. Agradecer também a Dental Sorriso, que é uma das dentais aqui de Juiz de Fora muito forte e que acreditou também no nosso trabalho. É a RedSuc, né, com um sistema aí de cobranças e negativações, que é um sistema que ajuda muito nós dentistas, também acreditou na gente aí desde o início. E também MM Automotive e Automecânica Tecnoponto, né? Duas empresas aí totalmente fora do nosso nicho, mas que também estão contribuindo para que a gente tenha toda essa estrutura aqui e possa estar gravando para vocês. Isso, e hoje nós vamos abordar aqui um tema muito importante, né? Que é como um negro é visto ocupando cargos importantes, coisa que às vezes acaba deixando de lado aí esses assuntos muito importantes. E eu já quero começar colocando uma manchete para a gente discutir esse assunto. Bússola, o G1 falou pra gente que menos de 5% dos trabalhadores negros têm cargos de gerência ou diretoria. O que você pode falar pra gente sobre isso? Infelizmente, resumo da interpretação do o porquê e as coisas acontecem dessa forma. Qualificação, preparo, indicação e quem enviar. Então, nessa linha, existe parte e culpa de ambos os lados, a minha percepção, meu ponto de vista. Você faz parte hoje de uma multinacional, por mais que você abra a porta e por mais que você tenta ingressar dentro do mercado de trabalho para entrar um sistema de cota, no caso de considerado. Esse nome que é um absurdo, não tem que ser cota, tem que ser a meritocracia do cara, o mérito dele, sim, pelo que ele buscou. Mas nós olhamos no mercado de uma forma tão arcaica, que é você avaliar pessoas pela sua tonalidade de pele. Isso aí, mas é um ponto de vista meu, né? E como você qualifica, se nós estamos há tempo atrasado nessa preparação para competir igualitariamente no mercado de trabalho? O reparo não foi feito
Então existe uma disparidade, uma grande diferença. Hoje que nós estamos começando a qualificar pessoas do nosso gabarito, grandes pessoas vindas e sendo oriundas mesmo da etnia, que é uma coisa inquestionável, negra. Sim. O negro é negro, só tem uns que conseguem ser quando lhe convém, não sei como, que se torna um preto prestígio, né? O preto jabuticaba, que é preto por fora e tem mentalidade branca europeia por dentro. Mas eu visto preto por dentro e por fora. Eu me qualifico em qualquer quadro dessa, porque quem me formou, quem fez de mim doutorado é as ruas. Aí você tem que assumir o seu protagonismo. Sim. Você é capaz? Não espera as pessoas te injetar. Você tem que construir dentro de você. E esse quadro pode mudar. Que seja menos de 5% dos trabalhos de negros e cargos de gerência de diretoria, aponta a pesquisa. Mas que seja 7 ou 8% dos grandes empresários que fomentam essas vagas. Sim. Então não podemos preocupar na posição de estar compondo uma empresa. Temos que nos posicionar para ser os donos das empresas. Aí as questões mudam. Então, quando você olha a pessoa, fala assim, poxa, não tem um negro ali, mas quem está por detrás da cadeira e comanda tudo é um negro? Pô, então posso chegar lá. Então, a nossa ideia hoje é começar a desconstruir os muros, tá? Não vamos demolir e jogar os entulhos fora, porque se o burro te der uma patada, não corta a pata dele não, que amanhã ele pode te ser útil. Você começa a utilizar, vamos matar um leão cada dia. Já pensou em domesticar ele? Para ele ser sua defesa? Para os seus opositores não chegar em você? Então a gente tem que começar a rever alguns fatos que nós herdamos em falas cotidianas das pessoas. E o mundo hoje é um outro desafio, é uma nova estrutura. O mundo hoje digitalizou, ele é virtual. Sim. Os caras que vendem muito nas plataformas digitais, você sabe a cor de quem está operando e te apresentando o produto que você vai comprar? Você sabe se ela é bonita, se ela é magra, se ela é gorda, cabelo curto, se ela é lésbica, ou ele é gay, você não sabe. Mas ele se capacitou para estar ali. É por isso que a vaga é dele. Então, um revolucionário, ele nunca é compreendido na sua época, porque ele está 10 anos adiantado. Não adianta mais a gente ficar brigando com uma situação como essa, só por uma representatividade do negro. E o negro se acha negro? E o negro que está ali dentro, ele é um que vai puxar um irmãozinho, ou ele entrou e fecha a porta para o outro não vir? Sim. Então, a questão é nós prepararmos o nosso povo para ter indústria, preparar o nosso povo para ser CEO, preparar o nosso povo para estar competindo igualitariamente, independente da sua etnia. Porque quando você estrutura na ética da pessoa que ele é capaz, não importa a cor, não importa limite. É por isso que tem a tradução daquela fala que eu sempre utilizo, não importa o ninho quando o ovo é de águia. E para você chegar nesse instante, ou nesse nível de pensamento, você tem que pensar que tudo isso aí são questões supérfluas. Sim. Aí você põe na identidade na sua cabeça, na sua mente, que você pode ser o dono, pode ser o cara que muda e transforma, aí você já está em outro patamar, os caras começam a te olhar igualitariamente. Aí permanece o respeito, independente da cor. A gente tem que virar uma chave primeiro. Tudo começa, é aqui, ó, é na cabeça. Né? Se a gente não muda a nossa mentalidade, nada muda. Né? O que falaram para você até hoje sobre a tua história? O que falaram para mim? Assim, eu como negra, né, eu não me enquadro na maioria dos negros. Né? Eu fui muito privilegiada, que eu creio que muitos não são. Então, eu não me enquadro nessa estatística de negros de muita dificuldade. Né? Então, assim, muitas pessoas acharam que foi muito fácil para mim, por eu ter muita ajuda dos meus pais e tudo. Mas, assim, eu não sofri na pele, assim, racismo, eu me coloquei em posições assim, fui para uma faculdade particular, mas eu me sentia eu sentia que o meu povo não estava ali. Porque assim, na faculdade, por exemplo, eu e a Viviane, a gente formou junto. Eu era a única da turma, e assim, dava para contar no dedo, na faculdade de odontologia, quantos negros que tinham. Então, nós sempre somos a minoria. E eu acredito, no meu ponto de vista, de que as oportunidades não são iguais para negros e brancos. Porque eu tive essa oportunidade, mas quantos não tiveram? Eu creio que é muita questão também de oportunidade, né? Tipo assim, vai lá e se capacita. Mas às vezes a pessoa não tem essa oportunidade, tem que trabalhar para pôr comida na mesa. Então, ou ela trabalha ou ela estuda. Como é que a gente faz, né? Acho que tudo vai também aonde você está buscando o seu garimpo. Você, na verdade, é uma empresa que deu certo. Porque o teu pai e a tua mãe é a matriz, você é filial. A diferença é que você não é um CNPJ, você é um CPF. E você poderia entregar toda essa sua forma de desenvoltura à falência. Porque partiu de um suposto e de uma linha, de uma escolha, você quis.
Que por mais que seu pai tivesse grana, tivesse investimento, se você não quisesse, você seria apenas mais um no número estatístico. Então você vem contrariando a estatística. A independência de você ser apenas negra não é uma exceção, é um privilégio. É o sinal que você é a que carrega a coroa e representa um povo forte aqui fora, lá dentro. E quando você entra numa porta e abre e ali é uma fonte de inspiração para outros chegarem, porra, isso aí é foda, entendeu, preta? Ser um preto tipo A custa caro, não importa onde você está, você representa uma monarquia. Uma monarquia. E com isso, quando o negro chega, ele tem que ter os passos ilustrados mesmo. Porque a gente sabe o que passou. Quando eu penso na minha ancestralidade, o que eles passaram, quando houve a abolição da escravatura, eles não ganharam nada. Os europeus vieram, houve toda a distribuição. Quando eu penso o quanto Rui Barbosa foi covarde em apagar nossas histórias, ele deixou a vírgula. Esse é o poder da vírgula, é a reconstrução. É a forma de você ter resiliência e reconstruir a sua própria história. Eu não passei por um sistema de cota, mas eu sei que o sistema de cota está favorecendo uma galera. Show! Eu paguei a minha faculdade lavando o carro na rua. Porque quando eu tive a oportunidade de ter um bom emprego, o cara falou, você só não vai entrar porque você não tem um curso superior. Eu não transformei aquilo em uma lamentação, eu não transformei aquilo no discurso, porque não deixaram ir. A falta de capacidade estava em mim, porque eu não me preparei para ser o CEO daquilo. Não tinha a ver com a cor de pele. Não tinha a ver com a cor da pele. O cara falou assim, você é o capacitado, você é o cara preparado, você é foda, mas eu preciso do canudo. Quando ele acabou de falar aquilo comigo, eu peguei um ônibus na Rio Branco, eu fui dentro da Estácio. Eu falei, qual o curso que me dá o direito a ter um canudo? Ele falou, gestão de recursos humanos. Eu falei, cara, não vai fazer diferença para mim. Foi o melhor curso que eu fiz, porque eu trabalho com pessoas. Ali eu aprendi o que é pesquisa de clima. Ali eu comecei a ver uma série de coisas que encaixa muito no perfil daquilo que eu faço hoje. Então, quando a gente começa a pensar nessa linha, e eu também não me preocupo com o que os outros vão pensar. Eu vejo o que é capaz de mudar na minha vida e que está dando certo. Entendeu? Eu tenho uma menina de 8 anos, de 11 anos. No dia que ela falou comigo, pai, eu falei, pois não, minha filha, eu quero ser pediatra. Eu falei, vai ser. O que depender do teu pai, você vai ser. Porque eu sou a matriz, eu gerei a minha filial. E o investimento tem que ser meu para ela. Eu não posso esperar que o mundo seja caridoso com ela, ou que faça alguma coisa. Se os caras têm sistema de cota, alguém paga para isso acontecer. E quando alguém faz, eu vou considerá-lo bonzinho. Eu não posso considerar uma virtude ser honesto, sincero e ajudar o povo. É o dever de todo político, de todos que estão no primeiro setor. É o mínimo, porque esses funcionários, servidores públicos, trabalham para nós. Agora, se tem algum herói dentro disso, é o teu pai e tua mãe, que te colocou o caráter, que colocou em você, que você está construindo o teu caminho, que mostrou para você, filha, vai, vença, eu estou segurando as pontas por você aqui. E aí que você alcançou, na maioria das vezes, quando alguém alcança, sai fora, esquece do pai, esquece da mãe, honra o teu pai e tua mãe para que você vá bem na terra, para que o seu dia seja próspero e abençoado. Então, com isso, você automaticamente inspira outras pessoas. Às vezes, uma criancinha que vai lá cuidar do dente e fala assim, pô, eu quero ser igual a tia. O seu carinho, você é uma mulher negra, falou, nunca vi o preto ali, mas rompe essa questão. Eu vou ser o primeiro prefeito negro de Juiz de Fora, e quem vai me tirar isso? Só a vida me tira. Porque dentro de mim esse processo está fincado no meu coração. Eu sei o quanto a minha ancestralidade vai pular de alegria. Eu sei quanto a minha posteridade vai perpetuar o meu nome. Ainda que eu venha desfalecer e que a carne retorne ao pó, o meu nome será memorável e lembrado, porque eu acreditei, eu sonhei. E o maior investidor depois de Deus é você, que Deus te dá a vida e te tira a vida. Dá a vida e te tira a vida. Então só depende de você ser ou não ser. Entendeu? Isso é mérito próprio. Então, como a Mari falou essa questão aí, que ela não enxerga muito que todos têm a mesma oportunidade. Tudo bem que todo mundo, você explicou a questão da escolha dela, da gente, né? O quanto que a gente também é importante nesse processo, Sim. Que parte de cada um. Mas de uma forma geral, o que você pensa nessa questão de oportunidades? Todos têm a mesma oportunidade? Não. Não, né? Não. Não, porque nem todas as mentes são iguais. Alguns pegam a oportunidade e transformam ela, multiplica, igual os talentos. 10 talentos que foram dados, uns venderam, outros enterraram, mas um voltou e falou, multipliquei. Eu li isso essa semana. Entendeu? Então é a questão dos talentos.
Não adianta eu falar de oportunidade. Alguns tiveram oportunidade. Nós éramos 3 amigos, 3 sobreviveram e 3 formaram, os outros 9 foram assassinados. Mas nós saímos do mesmo lugar, só não saímos do mesmo convívio de lar, né? Do mesmo útero. Nós éramos assim, todos amigos, se identificaram com a realidade da periferia. E nisso eu tinha muita tendência a ir para o lado negativo, até ter uma intervenção, considero a intervenção divina, intervenção não, uma permissão da minha parte, para mim poder dialogar com o lado espiritual e ver o que era melhor para mim. E fez me tornar o homem que eu sou. Então hoje eu acredito que você tem que dialogar com o seu maior inimigo íntimo, que é você mesmo. Essa questão do que essa síndrome, né, de Daniela, eu nasci assim, eu serei sempre assim, e vou viver, vou morrer assim, é a grande vilã de tudo. Sim. Que quando você predestina-se esse programa para romper e vencer, se o seu limite vai morar no espaço. Eu perdi uma eleição, eu falei, cara, eu tenho que produzir mais para me conquistar mais 68 votos que eu perdi agora. Então eu produzi muito mais do que os caras, grande parte dos que foram eleitos, estiveram aí, não produziram nem 10% que eu produzi, não estando dentro da Câmara. Por quê? Eu entendi que eu estando dentro da Câmara, eu já não vou me qualificar dentro da oportunidade como um homem negro, mas quanto ser humano, tá? Quanto ser humano. Eu falei, cara, eu estando ali, eu tenho que entender que o poder é transitório, mas o legado é histórico. É tudo um processo de passagem. E eu acredito que o que eu faço de certo, mesmo desfalecendo, eu sendo repatriado e deixando a terra dos viventes, parar de desfrutar desse ecossistema, o meu nome vai pendurar e vai perpetuar. É igual até hoje a gente fala de Martin Luther King. É deixar um legado, né? O legado é importante. Então, eu não construo um legado, eles não vão querer saber se eu era... No futuro eu acredito que não vão querer saber se eu era um branco ou um negro. Eu tenho que estudar o agora, eu tenho que preparar o amanhã. Entendeu? Porque a gente tem essa finalidade de construir pontes. E quanto a essa questão do negro hoje, eu acho que já está na hora da gente tomar posse daquilo que é nosso. Porque engloba uma série de coisas, irmão. Para você ter uma desenvoltura intelectual, até a interferência da alimentação tem que ser bem presente. A gente fala de um povo que está no nível de miséria. Sim. A questão de você chegar em casa, a falta de infraestrutura, já te inclina a saber que você nunca vai vencer. Pô, ela tem essa vida porque ela teve uma base, uma experiência que mostrou para ela sobre isso. Ela rompeu. Assim também nós temos pessoas que vieram do nada e construíram um império. Ela já foi predestinada a dar seguimento para que outras pessoas se inspirem nela. Da mesma forma sou eu. Quando eu fiz a Casa de Cultura, eram 87 bocas de fumo. Para uma Casa de Cultura eu poderia agregar e ser 88. Mas eu resolvi ser exceção. Eu criei a primeira. As bocas aumentaram e a casa também aumentou. Hoje nós temos 2, tem a Casa de Cultura e tem a Ação Social Nego Bussa. Já estou de olho na Zona Norte, na Vila Esperança 1 e 2, porque enquanto a sociedade está enxergando ali como uma forma sem possibilidade de um retorno e convívio social, eu acredito que debaixo daquelas rochas tem diamante, porque o diamante vem da lama, eu consegui enxergar com a outra ótica. Se para eles é problemas, para nós é solução. Entendeu? Então não importa o ninho quando houve a de águia. Já aproveitando então que você entrou aí no assunto da Casa de Cultura, da associação, conta pra gente como que é esse seu projeto, como que você leva as pessoas pra lá, como que você ajuda as pessoas. Olhando pelo Instagram aqui, eu acho o máximo, eu acho muito bacana. Você tem um consultório odontológico lá também, eu tava montando, né? Eu ganhei, né, após a eleição, igual eu falei, eu ganhei muito por perder a eleição, porque eu ganhei visibilidade. A visibilidade trouxe coisas pra mim que o mandato não traria. No primeiro, no segundo ano, eu fiquei assim, dá aqueles flashes de vez em quando, mas não é porque o salário que eu ganharia, o conforto que eu poderia ter, não. É por ver que tem pessoas lá dentro que têm a chance de fazer as coisas certas e praticam o erro. Eu falei, cara, se eu estivesse ali, o que eu faria? Como eu votaria? Então eu estou aprendendo muito com os incompetentes, os que não têm condição nenhuma de representar. E esses estão nas cadeiras, alguns estão ocupando há 3, 4 mandatos. Mas enfim... Tudo na vida é uma questão de escolha, eles têm seus candidatos, souberam trabalhar, né? Já na questão da Casa de Cultura, eu sou o CEO da Casa de Cultura. Eu criei, uma das coisas que eu ganhei quando eu perdi a eleição foi o consultório. E é impressionante que, como é o processo da vida, né?
Quando você pega o lançamento de um foguete com um astronauta dentro da cápsula, qual que é a missão do astronauta? É explorar, estudar o espaço, não é? E para você compor aquilo, você faz um foguete. Primeira coisa, vamos analisar o espaço onde nós vamos criar toda a plataforma. Sempre no deserto, onde não tem ninguém por perto, que deve ser um abastecedor, deve ser algumas coisas que planejada onde vai cair a cápsula e tal. Aí você tem um pé do foguete. Ele sobe, ele te acompanha até uma parte da atmosfera, que se eu estiver errado, me corrija, por favor, são 5 camadas até chegar ao espaço. Isso quem me ensinou foi minha filha, tá? São 5 camadas até chegar no espaço. Quando chega a primeira camada, o foguete já não necessita mais do pé. Aí o que ele faz com o pé? Solta. Aí ele vai para outra camada, não precisa de outro componente. O que ele faz? E qual que é o intuito de chegar no alvo? É o astronauta. Vários mecanismos é formado quando você planta na tua cabeça o lugar onde você quer chegar. O interessante da chegada não é o que te impulsiona, é você chegar no alvo. Nós temos exemplo da própria vida. Quantos espermatozoides lutam pelo primeiro lugar? E quantos conseguem entrar e fecham a porta? A vida, desde a sua essência da nascença, é assim. Você sempre é competidora, você sempre vai competir. Você vai competir no espaço, você vai competir no namorado, você vai competir a roupa mais cara, a mais popular da escola, você sempre vai competir. Nós temos dentro do nosso DNA essa questão da competição. Aí existem alguns critérios que tentam mostrar que você não é capaz. Eu vou competir com o mais bonitinho, mas eu não sou bonita, eu sou feia. E quem pôs na tua mente que você é feia? Quem pôs na tua mente que você é incapaz? Se é uma coisa blindada à tua mente. A única pessoa que pode ler a sua mente é Deus, que é onisciente. Aí Deus fala que você é capaz, você fala que não é, o que vai fazer? Aí você, então a decisão é sua. É o livre-arbítrio. E eu ganhei domínio sobre o livre-arbítrio. Eu não vim com a história, com a herança, com as coisas. Então eu falei assim, nós vamos chegar. E eu falei, vou olhar de uma forma, eu vou fazer uma casa de cultura. Porque quando eu comecei a fazer a Casa de Cultura, eu tinha perdido meu nono amigo, que era o Evaldo Vilela, assassinado em Diadema, São Paulo. Aí nós pensamos o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou dar o que nunca me deram. Hoje a molecada da minha comunidade pode falar inglês, porque o preto aqui proporcionou. Hoje as meninas do baile de debutante que eu faço, que é do aniversário de 15 anos, as meninas vão receber uma carta de empreendedora, sabe por quê? O preto aqui proporcionou isso, eu estou montando um salão de cabelo para elas. Onde elas vão aprender a trabalhar com a trança nagô, com o cabelo black, que é a coroa da mulher negra, não deve se considerar o carrapicho, ou o cabelo ridículo, ou a palha de aço. Nós já temos padrão estético, o mercado viu isso. Eles lançaram uma linha de maquiagem especializada para a pele negra. Se eles enxergaram, por que a gente vai ficar lá tentando tirar o nosso próprio povo? Eles estão ganhando dinheiro nas nossas costas, qual a contrapartida está ganhando? Preto é nós, então que tenha um CEO dentro desses 5% que perceba isso, desenvolva a tecnologia e ganhe um pódio. Aí eu vou ficar feliz, tem um dos nossos falando por nós lá em cima. Então eu sou protagonista, eu não sou coadjuvante. Quando você chega nesse ponto, o empoderamento é derivado, porque você já descobre que você é o verbo. Não tem esse negócio de ser preto nem um defeito, não. Eu sou foda porque eu sou preto. Se me der a oportunidade, eu vou ser vereador. Se me der a oportunidade, eu vou ser prefeito. Se me der a oportunidade, eu vou ser deputado. Se me der a oportunidade, eu vou ser governador. E se me der a oportunidade, eu vou meter a cara como o primeiro presidente negro do Brasil. Eu tenho que ter planos e projetos. E quem sonha por mim, só eu mesmo. Deus só assina o aval. Essa é a ideia. A primeira coisa é a gente acreditar, né? Que é capaz. Se você não acreditar, quem vai acreditar em você? Ninguém. E assim, essa questão... Eu vejo um pouco isso, que as pessoas ainda se assustam por ver assim, negros em cargos da saúde, né? Imagino. Tem pouco tempo que a gente está formada e, assim, quando os pacientes, alguns foram chegando, eles chegavam assim, posso falar com a dentista? Mas assim, a dentista sou eu. Você que é a dentista? Então as pessoas sempre colocam a gente numa visão inferior e não numa posição de realmente de alguém que vai exercer um papel ali, uma influência na vida dela, né? Teve uma situação também que eu tava varrendo a porta lá do meu consultório e passou um moço e falou assim, eu já trabalhei em conservadora também, não sei o quê.
só porque eu estava varrendo a porta. Então, será que se fosse uma pessoa branca, ele falaria dessa forma? Então, assim, ainda tem muito enraizado nas pessoas esse olhar de que o preto ele não pode ocupar cargos. Só que aí depende da forma com que eu vou reagir a isso, né? Então, em algumas situações eu deixei isso entrar um pouco na minha mente e comecei a me sentir mais assim, poxa, inferior, poxa, onde eu vou eu sou a única, eu me senti excluída, mas não, você falou, é um privilégio, né? Privilégio, Preta. E você não sabe o quanto me enche de orgulho ver você assim. Me vejo representado em você. Trataria o meu dente com você ou com ela pelo profissionalismo que você tem. Mas eu imagino que você passa. Tá? Sorri das cicatrizes quem nunca se machucou. A gente machucou um bocado, a gente sabe como é, mas como eu te falei, você tem idade para ser minha filha. Eu imagino que eles vão falar com a minha filha amanhã. Pediatra. Mas eu vou deixar ela do jeito que ela falou. Pai, eu quero ser. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim, você vai ser. Por isso que eu proporciono para os outros que eu nunca tive. Eu não posso passar adiante as rupturas que eu tive lá atrás, as cicatrizes que eu tive lá atrás. Mas é tudo pelo mérito. Você quer a oportunidade, eu te dou, velho. Vem pra cá. Aqui você vai aprender. Agora, se você quiser ser o nada, mano, só basta pra você, cara. Quem foi que disse que você vive através da droga, que você tem que matar, você tem que roubar, você tem que fazer alguma coisa errada pra você se dar bem? Eu tinha um lava-jato, mas eu era o melhor lavador de carro. Se os outros pensavam o contrário, beleza, mas eu tinha uma clientela que falava isso pra mim. Você tem que ser o melhor dentista. Inove, transforme, saia na frente dos seus oponentes. Que Deus te deu a capacidade para pensar. Trabalha no erro deles. Enquanto a maioria deles está dormindo, cria algum projeto que você pega e faça atendimento pela madrugada. Porque tem uma galera que não vai ao dentista porque só tem tempo pela madrugada, mas não tem ninguém que abre consultório para eles. Começa a atuar onde os caras não sabem que você é capaz. Começa a analisar e sondar e sabotar a mente do vilão. Aí você vai ver que você tem grana reservada para você, você tem ponte para você. Isso não é questão de cor, é questão de capacidade. Entendeu? Eu vou entrar como vereador. Ah, negão, pô, cara, acabou, velho, eu acredito. Eu vou trabalhar para isso acontecer e eu vou ser o melhor lá, tá? Não sou herdeiro político, não tenho sobrenome político, eu sou o filho da faxineira e o filho do pedreiro. Isso não vai ser a minha base de discurso. A minha base sou eu, Negro Bússola. Eu construí minha história, eu tenho meu tempo. Como que foi a sua infância? De onde que você veio? Quem era o Negro Bússola antes, assim? Dessa repercussão de você ser conhecido, quem era você no off? Eu sempre fui, sempre serei o velho de Santa Efigênia e adoro que me chamam assim. Um dia eu estava na Casa de Cultura e eu vi os moleques gritar assim, uma voz de adulto, né, de adulto. Ô, velho, tá aí? Eu dei um pulo da cadeira. Por que me chamou de velho? Ela falou, tem um cara ali te chamando, porque eu sabia que era alguém que viveu comigo um momento bom da minha vida. Eu sabia que alguém que foi criado comigo desde a base da rataria, na periferia. Quando ele falou que a pessoa, o velho tá aí? Nossa, tô doido pra ver o velho. E eu pulei, cara, um amigo que eu não via há anos, que numa passagem dessa de Natal ele veio, me abraçou. Eu tô te acompanhando pela internet, cara. Pô, a gente ali foi assunto, almoço, churrasco na família. E tudo aquilo é bacana porque trouxe a minha essência. A minha essência de quando eu era moleque, que eu catava a bala de São Cosme e Damião. Quando eu era batizado no centro de Candomblé, que tinha lá perto de casa, que toda a molecada ia lá. E ainda lembro até hoje os cantos do centro lá, do Candomblé. Eu ia na escola dominical, eu ia na igreja católica. A gente brincava no campo de várzea. Na época que tinha o circo que acampava no lote da periferia. A gente nadava em córrego, a molecada catava... fruta na casa do vizinho, aquela infância saudável, Expresso Shidou, aquela infância rebelde, né? Então eu ficava olhando, quando o cara falou, velho, reacendeu isso tudo pra mim. A época que o meu pai tinha escola de samba, que a gente tocava ali, que a gente ensaiava, todo mundo limpou a beira da rua para fazer ali, depois criou a escola de samba, tudo dissolveu, tudo perdeu, veio a geração novata. Passou tudo. Então, quando eu lembro dessa questão de onde o velho nasceu, eu fico feliz. E o velho é cria de Santa Efigênia, a zona sul de Juiz de Fora. Um dos últimos bairros adjacentes assim, de Juiz de Fora, que depois já tem BR, vem Matias, Sagrado Coração e outra linha.
Mas ali nós tínhamos, e quando eu lembro nesse convívio, eu lembro de um convívio bacana que a gente nunca mais vai ver. E vocês não tiveram a oportunidade de ver. Sim. Acredito que seu pai e tua mãe viveu, seu pai e tua mãe, a época da gente curtir o Lunar, Por favor, mostre esse podcast para eles depois. Qual é o nome do teu pai? José. Tua mãe? Floripes. Ana Floripes, o senhor? José. José, um abraço. Estou falando para ela do Tempo Bom, Juiz de Fora. Marco e Adriana. Marco e Adriana, olha. You gotta keep here, man. Vamos manter a mente firme, caminhando, Tupac Amaru Saku. Então, na época, nós tínhamos aqui um mercado que era o Floresta, o Disco, o CB, o Merci. Eu ainda lembro quando o meu pai, a gente saía para fazer compra e a gente colocava biscoito, tudo que a gente gostava. O meu pai ia tirando porque o orçamento familiar não dava para a gente esse capricho, a gente poder. Então nós limitamos muitas vezes o que a gente queria e a gente interpretava, não brigava não. Hoje você vê criança na pirraça, eu quero. E faz um escândalo total e a gente sabia. E se fizesse alguma coisa, a mãe só falava assim, ó. Em casa a gente conversa. E o pau quebrava. E a gente tinha o Cinema Excelso, que sempre era duas coisas que lançava aos domingos. A diversão do pobre era ver os Trapalhões. Tinha os filmes, uma série de filmes do Didi, os Trapalhões que a gente via. E o castigo era o seguinte, ó, se errar não vai ver Saltimbancos, os Trapalhões no Excelso. Então eu vivi uma infância muito saudável dentro de Juiz de Fora. Dentro da minha comunidade, a gente teve oportunidade. Hoje não tinha smartphone, não tinha YouTube, não tinha nada. Então era uma vez você viu, acabou. Acho que seu pai, sua mãe, seus pais vão identificar muito que até na faixa etária da idade de 10, 11 anos, passava uma certidão de nascimento da censura. Esse programa é proibido para menores de tal. A mãe falava, vai deitar. A gente ia. Então eu tenho ainda esse respeito, essa natureza e esse amor por essa fase. Só quem conheceu essa fase sabe o quanto ela faz falta diante da rebeldia da juventude que a gente está vendo hoje. E que vocês vão se espantar também. Porque à medida que a ciência aumenta, o amor de muitos se esfria. A tecnologia vai suprir a falta de diálogo. Já começou pelo WhatsApp. Pai, você está onde? A comida está pronta, só esquentar o micro-ondas, tá? Estou descendo. Você está onde? Estou no meu quarto e você está no meu quarto também. Tal, desce, não se encontra, não toca aquela ideia. Tempo de mesa, né? Não existe tempo de mesa. Então, eu comecei a analisar uns pontos como esse e vi que há uma grande necessidade sobre esse conceito de família, de falar sobre sonhos. A minha filha, quando ela falou comigo, pai, eu quero ser pediatra, eu já estou comprando aquele... Não sei o nome. Estetoscópio. E tirar a pressão. Eu falei, vai lá, tira a pressão do papai. Eu quero ser o primeiro paciente dela. Ensina o teu filho o caminho que ele se deve andar para quando ele crescer, ele não desviar dele. Que se eu tivesse um investimento e eu não posso ocupar meu pai e minha mãe, porque tinha mais 4, nós éramos 5. Pai pedreiro, mãe faxineira. Mas eu posso dar um novo destino ao meu destino. Eu posso mudar a minha vida e... Quando eu consigo mudar a vida de outras pessoas, eu alcanço o favor de Deus. Porque Deus, ele abençoa quem abençoa ele. E quem faz um para os seus pequeninos, alcança o favor de Deus. Então, eu proporcionar para o moleque hoje dele falar inglês, era coisa surreal. Quanto eram os cursinhos de inglês antigamente? Aí eu pego 100 meninas de periferia, eu dou para elas um baile de debutante. Ah, nego, bolsa, você gasta quanto? Eu não gasto dinheiro. Eu tenho um network, eu apresento sonho para as empresas. As empresas vão e compram ideia. E pelo coletivo, a gente forma uma festa coletiva. O protagonismo do financiamento dessa festa são as grandes empresas. E as empresas, quando ela vem e financia, não existe essa questão de cor. Às vezes é o branco que está apoiando a festa de uma negra. Então, se eu tenho esse favor, eu vou qualificar de uma forma diferente, que o branco é dessa forma, o preto é de outra forma, não posso. E nem todo branco é inimigo e nem todo preto é irmão, hein? Começa a entender isso aí, tá? Não é pela cor. Você nasceu, o racismo já estava aqui. Você está aqui, ele ainda continua aqui. Você vai partir, ele vai permanecer vivo como nunca. É questão de se manter livre da pior prisão que existe, é a mente. E quando eu peguei e saí de Santa Efigênia, eu comecei a analisar os pontos que eu poderia transformar. Não saí totalmente, a Casa de Cultura é lá, a matriz. E na filial que eu fiz em Santa Luzia, e a cada dia eu vou aumentando, eu vou expandindo, porque eu acredito que o meu tempo é curto.
Meu momento é curto e eu quero mudar a história no meu tempo. Pelo menos fazer alguma coisa que meu nome siga adiante. Em que momento que você percebeu que sua missão, seu propósito era mudar a vida das pessoas? Assim, quando que essa chave virou na sua cabeça? Então, teve um dia que eu estava usando droga na moita de bambu, atrás da casa dos meus pais, no vizinho, né? Que até meu padrinho, Belmiro. Estava eu, o Pu e o Evailton Vilela, tomando continha, cheirando cola, e passou um baseadinho, a gente deu uma fumada no baseado na época. E do outro lado, estava cantando uma música, que era do DJ Alpiste, um rap. E na ocasião ele falava assim: mas o que se comemora tanto no Natal? Será que só nesse dia lembramos que ele é real? Que presente nesse dia a ele você daria? A sua alma, a sua fé, a sua vida, alegria? Não é muito para quem vai receber muito mais. Vida abundante, humildade, fidelidade, amor, alegria, domínio, paz e eternidade. Eu estou falando de algo importante realmente, algo que pode mudar você completamente. Não olhe para trás, caminhe sempre em frente, pois a mensagem é forte e vai invadir sua mente. Busque então, meu amigo, primeiro o reino de Deus. Se não quiser me ouvir, isso é problema seu. Mas se fizer da maneira então lhe apresentada, todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar hoje no seu coração. E mudou. Ali surgiu o Negro Bússola. Não houve o sepultamento do velho. O velho adormeceu. Porque tem momento que o velho é necessário para que o Negro Bússola tenha palanque, igual agora. Eu comecei com o velho, então o velho é superior ao Negro Bússola. Entendeu? Então tem momento, tem escala, tem situações. Eu acredito que essa missão foi dada de uma forma divina, que eu estou cumprindo ela com êxito até hoje. Por que Negro Bússola? Porque quando eu ia muito nas igrejas católicas, que tinha essas entregas, a gente procurava assim, candomblé dava bala, igreja evangélica dava biscoitinho, que eram os lanches da escola dominical, que era o, não sei se é da época de vocês, tinha um suquinho com esquimó, puxava o gelo, deixava a língua toda vermelha, um pozinho assim, bem antigo. É um saquinho que vinha assim, nós tomávamos aquilo e era uma maravilha. Meu tio levava a gente nas escolas dominicais. E eu lembro que um dia eu fui na igreja, lembro com total perfeição, a mulher falou comigo: você sabia que Caim, quando matou Abel, ele recebeu uma marca? Eu falei: qual marca? Ele se tornou negro. Ou para o menino, que foi uma paulada para mim, que eu comecei a pensar que ser negro era um defeito, era um BO de nascença. Eu falei: caramba, meu, agora já era. Eu não perguntei meu pai, não perguntei minha mãe, então veio muitas informações que vieram. Eu ainda acreditava que a gente nascia numa entrega da cegonha. Eu não tinha informação que era através do sexo, não tinha. As informações não chegavam, tinha aquela inocência. Hoje a menina sabe tudo, tecnologia. Então as coisas mudaram. E aquilo ali eu comecei a tentar ganhar destaque, espaço, usando da força física. Girou uma, não vou falar revolta, mas eu nunca me vi. Eu vi um cara branco, eu falei assim: cara, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Mas aí, depois dessa linha toda, eu tive uma situação na escola, no qual a minha mãe foi chamada e a diretora falou assim: olha, a senhora toma conta desse menino, isso não vai gerar muitas decepções para a senhora. E pode encarregar muito na vida oposta a essa que ele está vivendo. Ou seja, virar um bandido e seguir um caminho, porque ele tem a tendência a isso. Eu me recordo que a minha mãe falou assim: ele não vai virar não, porque ele não tem base. Ele não tem exemplo dentro de casa. E o meu pai me abraçou pela primeira vez, naquela ocasião. Ele pôs as mãos sobre meus peitos e ficou até a mancha. Meu pai tinha um bordão grandão assim, que carregava a marmita dele, era uma pasta branca. Meu pai era calvo no meio, tinha cabelo mais na lateral assim. Ele me chamando: vem cá, campeão. E nós descemos ali no Ipiranguinha, Teixeiras. Eu estava no Polivalente. Hoje as pessoas conhecem ali como o Bahamas do Teixeira. Ali era a Finamore, que era uma fábrica de tabaco, tem até os galpões ao lado. E não tinha aquela ligação que tem do acesso sul, beirando um córrego, aqueles... ali era um córrego que desaguava, passava e era um terreno do outro lado. Enfim, eu estou trazendo um mapa coisa de mais de 30 anos atrás. Você vê o ponto ficar vivo na memória. Meu pai parou num ponto e falou assim:
esse aqui é meu filho, falou com um amigo dele, o nome dele é Jefferson. Ele é um menino bom. E meu pai tinha anotado o telefone do delegado Maurício em alguns bolsos, porque quando a diretora falou que eu iria virar bandido, houve uma preocupação. Minha mãe já estava mais à frente, porque a minha mãe que era mais acalorada, era mais... a correção vinha dela, né? Meu pai continuou abraçado comigo e hoje eu interpreto que ele tinha medo de perder o filho para a criminalidade. Por isso que ele acolheu e falou, opa, deixa eu abraçar meu menino. Então foi aquilo que aconteceu. E eu me senti tão seguro que teve um momento que a mão dele tentou deslizar e eu segurei. A mão dele, ele segurou e eu fui. Na hora que chegou na Darcy Vargas, com a Costa Reis, que era o Ipiranguinha, na rotatória do Pato Torresmo, ele pegou, encontrou com outro amigo e falou assim, esse aqui é meu filho Jefferson, me ajuda a cuidar dele. Aí subiu, na hora que chegou no Ipiranga, perto da pracinha do Ipiranga, tinha um posto de gasolina, quem estava de serviço era o Tião, que era o sargento lá da polícia, mas era o puxador de samba, da escola de samba que meu pai fundou, que é a Rosa de Ouro, na Santa Efigênia. Ele falou, Tião, como é que tá a cadeia aí e tal? Aí mandou meu pai, que eu era rebelde demais. Era um moleque bucéfalo, aceso, fogoso, mas linha dura. Só canalizei meu potencial para o lado bom, que se eu tivesse um lado ruim, eu seria isso mesmo que ela descreveu. Entendeu? Aí eu peguei e quando ele me olhou, eu falei, que isso, pai? Ele vai ser bom para você. E o cara me colocou ali na cadeia. Aí o cara falou, tem certeza, Serginho? Deixa ele ir. E aquilo ele conversando com meu pai, eu sentado, com a cara toda. Na hora que eu levantei assim, o pai, me tira daqui, pai. Pai, me tira daqui. Ele, fica aí, campeão. Fica aí. Isso aí é bom. E aquele, tipo uma cama, né? Era um banquinho frio, só com uma privada, assim, onde todo mundo via. Você não tinha nenhuma... Como é que levou? Tem uma palavra certa quando você... Privacidade. Não tinha nenhuma privacidade. Aí eu peguei, o pai falou assim com ele, pode tirar ele. Na hora que eu mandei, meu pai me trouxe, tirou a gema dele. Ele pegou, segurou no meu bolso assim, olhou para mim e falou, filho, papai não vai ficar aqui muito tempo, não. Papai vai ser repatriado, tá? A vida não dá duas safras, só se vive uma vez. Honra a filha dos outros. Se você namorar e engravidar, menina, honra meu sangue. Você não é o que aquela mulher falou que você é aquilo que você quer ser. Tá? Não deixa ela ser certeira no seu destino, não. Põe uma vírgula aí. Você entendeu, Jefferson? Entendi. Ali foi o ponto que começou a germinar o negro Blusa. O negro que indica o caminho, porque quando eu busquei lá atrás, não tinha ninguém que me indicava o oásis, o porto certo. Eu sempre me via à deriva. E a base disso tudo foi quando falaram que o negro era uma desobediência. Eu pensava que eu tinha um grau de nascença. Então eu assumi minha identidade quanto negro e comecei a indicar um caminho para meus amigos, porque só ri das cicatrizes, quem nunca se machucou. Falei, eu sei o que é isso aí, a empatia. Então eu vou mostrar para vocês o caminho. Passou alguns anos, eu tive a oportunidade de palestrar numa faculdade. Eu estava impecável. Trança na gorra, pinto tudo na régua, no vinco, que eu tinha um compromisso com a voz. E quem entrou na minha esquerda? Para me apresentar. A diretora falou que eu iria virar bandido. Aí eu falei para ela, põe 2 cadeiras da minha retaguarda, por favor. Ah, tem alguém contigo? Foi eles nunca me abandonaram. Ela veio com a cadeirinha de plástico, sabe, aquela lá do reitor. Ela falou, mas tá aí, você passa por gentileza, estou te pedindo. Colocar. Aí eu cerrei o punho. Falei, bença pai, bença mãe, teu filho vai brilhar. Negro Blusa, foi um prazer ter você aqui com a gente, foi um prazer ouvir um pouco da sua história, porque eu acho que ela serviu muito de motivação para mim. Tenho certeza que para Mariana e que com certeza para todo mundo que está vendo a gente. Se hoje você pudesse deixar uma mensagem, o que você falaria para os jovens que estão nos ouvindo aqui? Primeiramente, agradecer a vocês, né? Pedir desculpa por conta da emoção que me tomou. Essa emoção é temporal, cara, porque a situação que eu tiver é muito presente. A
a presença dos dois comigo, até hoje, tá? E deu uma entregada, acabou atropelando tudo, mas muito obrigado por essa oportunidade. O que eu tenho a dizer para o jovem é, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que você quer ser. E para você deixar de ser, só depende de você não ser. Seja você sentenciador da sua própria mente, assuma o seu protagonismo e chega de ser coadjuvante. Vamos para cima. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Agora nós temos aqui um brindezinho para você, só não repara, tá? De forma alguma. alguma. Obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado. Foi patrocinado aí pelos nossos parceiros, a Coffee Café. Opa! E o Combinando Festa, tem um cafezinho, um docinho para você. A gente agradece muito a sua presença, o seu tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem. Você doou o seu tempo aqui pra gente, contribuiu muito e a gente ficou muito feliz e espera ter outra oportunidade com você. Obrigado. E a gente finaliza mais um episódio. Show.